Então, olá pessoal, espero que todos estejam bem. Finalizando aqui a nossa última atividade avaliativa para a matéria de papel e celulose, o grupo formado pelo Lucas Cedro, Marco Antônio e por mim, apresentaremos hoje um seminário sobre as fontes de geração, caracterização e controle dos efluentes líquidos na produção de papel. Para iniciar a nossa conversa, a gente precisa primeiro, vou só passar o slide aqui, a gente precisa primeiro esclarecer alguns conceitos que parecem muito básicos, assim, quando você olha, mas que às vezes eles passam um pouco batido e a gente entende eles de forma incorreta, que é a diferença de efluente e afluente. Alguém sabe a diferença desses dois conceitos? Então, pois bem, afluente ele é conceituado como um curso de água que contribui para o aumento de outro curso d'água. Ou seja, é uma forma natural. Vamos exemplificar, é um rio. A gente está vendo na imagem ali, essa parte que está correndo, tem um fluxo, é o afluente. E o efluente, eles são resíduos gerados das atividades humanas. A gente está vendo na imagem ali um efluente caindo, sendo despejado, né, dentro de um afluente. Então, esses resíduos eles podem ser industriais, podem ser domésticos também. A legislação, mais especificamente a resolução do CONAMA, de número 430, ela conceitua esse termo efluente como os despejos líquidos provenientes de diversas atividades. Lá na resolução, eles têm uma lista dessas atividades, mas a que a gente vai abordar aqui hoje no seminário é da atividade industrial. A gente sabe que qualquer processo, que por mais planejado que ele seja, e também por mais sustentável que ele seja, ele gera algum resíduo. Com as etapas de produção de papel, isso não é diferente. Cada etapa do processo gera um tipo de resíduo e a empresa, principalmente por conta da legislação, ela deve se preocupar com a destinação e tratamento e controle desses resíduos para que eles sejam recolocados no meio ambiente com o mínimo de impacto possível. Por conta disso, a etapa de identificação, controle e tratamento são tão importantes. O controle e o tratamento, ele começa na geração, né? No entendimento de como esses resíduos são gerados, para você ter uma noção de como eles vão ser controlados. De acordo com o autor, aqui na referência, o Toledo, ele diz que no processo de craft, os principais resíduos são denominados dregs e grits, que são, em português, a gente pode traduzir para borras e pelotas, que são justamente aqueles resíduos que são filtrados do processo de produção do papel. Aqueles minerais que ficaram, um pedaço, por exemplo, de sólido em suspensão, ou qualquer tipo de resíduo que permaneça de forma líquida e que não possa ser reutilizado ou reincorporado ao processo, de alguma maneira. Então, ele vai ser tratado e devolvido ao meio ambiente. Certo. Como esses resíduos surgem? Então, como eles aparecem? Os principais resíduos que eu tenho aqui, que foram 5 que eu destaquei, são a lama de cal e o lodo orgânico, que é justamente os resíduos do tratamento desses efluentes, né? Eles também são considerados resíduos líquidos. Os condensados de gases e de alívio do digestor, que são inicialmente resíduos gasosos, que são tratados de forma líquida. Eles são condensados e tratados na forma de resíduos líquidos, para que não sejam resíduos que vão atingir a atmosfera, né? Que nesse caso o impacto seria bem maior do que um resíduo líquido. Ele é bem mais fácil de ser tratado. Assim, então nós temos também os condensados, por exemplo, dos tanques de descarga, que são outros tipos de resíduos que são filtrados em depuradores e em máquinas de papel, por exemplo. E por último, a lavagem e a depuração e o espessamento, né, que são
por exemplo, licor líquido. E outro exemplo também é a água branca, que também são resíduos que são gerados durante o processo. Passa para o próximo, por favor. Então, como a gente já tinha falado, os resíduos se originam principalmente nas máquinas de papel, refinadores e depuradores, que são partes do processo de refinação do papel, né, de retirada de impurezas. É ali que esses resíduos vão ser gerados. E eles dependem de três fatores principais, que são o tipo de papel que eu estou fabricando. Cada tipo de papel vai gerar uma quantidade e um tipo de resíduo líquido diferente. As classes de reagente também, quais são os tipos de reagente que eu estou utilizando, quais são, se eles são reagentes mais agressivos ao meio ambiente ou não, e a quantidade desses reagentes. E se eu estou recirculando essa água, ou seja, se eu estou reutilizando essa água no sistema, se eu vou tratar 100% da minha água, ou se eu vou reincorporar essa água de alguma maneira que ela não precise ser tratada em outra parte do meu processo de fabricação de papel. Essas características dos resíduos, como a gente estava falando, elas são extremamente variáveis. Elas são extremamente variáveis, tanto em quantidade quanto em qualidade. Ou seja, a quantidade de poluentes que eu vou ter no dissolvido ali no meu meio, a quantidade de matéria orgânica, a quantidade de metais pesados é muito variável e também a quantidade, ou desculpa, e a qualidade desses materiais. Às vezes, em algum processo eu tenho uma grande quantidade de metal pesado, que em outra fábrica eu posso não ter nenhuma quantidade, mas ter uma grande quantidade de matéria orgânica. Então, o meu resíduo, ele é muito variável em questão de como eu vou tratar como eu vou fazer esse tratamento, porque eu tenho poluentes diferentes, certo? Então, a água residuária que eu estou tratando, ela é praticamente a mesma água que eu utilizei em questão de quantidade. Eu tenho só 5% de diminuição dessa água. Quase toda a água que eu captei, ela vai voltar, mas antes ela tem que ser tratada de alguma maneira. Então, esse tratamento ele é feito praticamente 100% da água para retorno. Passa para o próximo, por favor. Então, como a gente estava falando, a água ela é praticamente 100%, né? 95% de retorno. Mas, antes de eu captar essa água e incorporar ela ao processo de fabricação, eu tenho que levar em conta alguns parâmetros. A água do rio nem sempre ela está pura o suficiente para eu poder jogar ela direto no processo de produção. Eu preciso fazer um tratamento prévio dessa água para depois utilizar no processo e depois que eu utilizei ela, eu retratar essa água, tratar ela novamente e reincorporar ela ao rio. Então, a água captada, ela contém, por exemplo, uma grande quantidade de matéria orgânica que eu posso estar captando essa água em uma parte do rio onde ela já passou dentro de uma cidade, ou ela já passou por várias fazendas e ela adquiriu uma grande quantidade de poluentes, de sólidos e suspensões e de outros poluentes, como óleos e graxas, por exemplo. E como esse tratamento é feito? O tratamento, inicialmente ele é feito pensando em três partes. A parte física, a parte química e a parte biológica. São as três partes do tratamento. Eu tenho os estágios seriam mais ou menos essa ideia. Eu tenho meus filtros, onde cada filtro eu vou retirar uma parte do poluente. O meu primeiro filtro, por exemplo, podia ser carvão ativado, onde eu vou retirar os poluentes da água. Um segundo filtro, um filtro sólido, feito de lã acrílica ou feita de algum tipo de papel filtro, onde eu vou retirar as partes sólidas. E um terceiro filtro é o filtro químico, que ele iria retirar a parte biológica, como outros tipos de contaminante. Seria, por exemplo, o uso do permanganato de potássio, como está destacado ali, ou o uso de ozônio. Seriam as etapas dos filtros. A correção do pH também é importante para a utilização da água.
e também para floculação, que seria a retirada desses sólidos em suspensão. Essa floculação ela só ocorre em determinados pHs, então eu preciso fazer a correção do pH para depois fazer essa floculação. E como a gente tinha falado, a degradação da matéria orgânica, né, com permanganato de potássio e o armazenamento da água tratada. Caso eu não tenha como tratar essa água imediatamente, eu já tenho uma reserva de água tratada que eu posso utilizar ela durante todo o meu processo. Passa para o próximo, por favor. E como a gente pode reduzir esses resíduos? Como a gente pode reduzir essa emissão de resíduos? Através, por exemplo, da modificação dos processos, do controle desses processos e diminuição tanto da emissão quanto aumento da eficácia do tratamento. A reciclagem e o reuso da água, muitas vezes você utiliza a água num processo como, por exemplo, de secagem da celulose, você pode reutilizar ela no início do processo para cozimento dos cavacos. Isso é um exemplo de reutilização da água. Com a redução de acidentes também, muitas vezes você tem um desperdício muito grande por vazamentos ou por outro tipo de acidentes onde você tem um desperdício muito grande de água. A adoção de padrões internacionais, que são padrões que limitam, como por exemplo a Comissão de Helsinki, que ela define padrões para a emissão de poluentes por parte das fábricas de papel. Ela cria tanto metas quanto limites para essas emissões, tentando diminuir justamente diminuir a produção de resíduos líquidos, né, de efluentes líquidos. Já no Brasil, como o Matheus tinha falado, a gente tem a resolução do CONAMA, a resolução número 20, de 86, que principalmente no artigo 21 ela classifica o uso dos recursos hídricos de acordo com a sua utilização. No caso da utilização como industrial, ela se necessita de uma outorga, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual ou municipal. Você precisa estar dentro da legislação e regulamentação dessas três esferas para obter a licença junto a algum regulador, obter a sua outorga e poder iniciar o processo de captação de água. Passa para o próximo, por favor. Aqui nessa imagem a gente tem um exemplo de tratamento de efluente numa empresa na Alemanha, onde eu tenho aqui um tanque de tratamento e essa água que acabou de sair do processo de fabricação de celulose, ela é captada. Passa para o próximo, por favor. Nesse segundo tanque aqui, a gente já tem a água previamente tratada, onde ela já passou pelo processo dos filtros e da floculação. A gente pode ver que grande parte dos sólidos já estão lá no fundo, decantados, e a água já está bem mais transparente. Passa para o próximo, por favor. E aqui a gente tem o antes e o depois do processo total. A água como ela é recebida do processo e depois de todo o tratamento de água como ela é devolvida para o meio ambiente. Sim, mas será que tudo que o Lucas nos disse aí é simplesmente porque as empresas são conscientes? Então, também. Mas além disso, existe uma legislação muito rígida e altamente punitiva, com multas caríssimas, que atua sobre essas grandes indústrias a fim de barrar, ou então, pelo menos tentar, né, a poluição do meio ambiente. Então, a primeira lei que começou a tratar sobre esse assunto foi o Decreto 24.643, de 1943. Ele também é conhecido como Código das Águas. Nele, só tratam mais conceitos e também a primeira abordagem que fala que o uso da água é um bem comum e também deve ser tratado, deve ser, na verdade, cuidado e preservado. Essa responsabilidade também é um bem comum. Então, com o passar dos anos, com o aumento das discussões e com as conferências mundiais a respeito do meio ambiente, novas leis de cunho ambiental foram surgindo. A gente dá aqui destaque na apresentação a lei de número 9.433 de 97. Na verdade, foi pouco tempo depois da Conferência Pró-Clima 2, que aconteceu lá em Genebra, no ano de 1996.
Então, essa lei estabeleceu alguns padrões de qualidade de água que elas irão receber os efluentes. E ela teve como fundamento diminuir o impacto do despejo desses resíduos no meio ambiente. A legislação ela é tão severa para esses crimes ambientais, a gente tem aqui um fato, que no ano de 2012, o Ministério Público autuou uma empresa que estava despejando ali seus efluentes sem tratamento em 11,5 bilhões. A gente sabe que isso é um valor totalmente utópico, né, que é mais para assustar, que a empresa provavelmente não vai pagar esse valor completo, mas é uma forma da lei dela tentar funcionar. Só que o principal problema dela é a fiscalização, que é muito deficitária, que a gente encontra, e a burocracia, quando a gente tenta prejudicar essas grandes empresas. A gente vê que a legislação, que os órgãos ambientais, ele tentou até estabelecer uma cartilha para as empresas seguirem. A gente vê isso com essa resolução econômica que a gente está batendo na tecla aqui, de 1986. Ela já foi reformulada, agora atualmente ela é vigente como a resolução de 357 de 2005, e a gente vê a preocupação desses órgãos em estabelecer limites. São padrões ideais para o tratamento dos efluentes. Dentro das inúmeras condições que eles abordam lá, a gente destacou algumas aqui que parecem ser pertinentes quando a gente fala de indústrias de papel. A gente coloca aqui o pH entre 5 e 9. O processo craft, que é o principal processo utilizado no branqueamento do papel, ele é um processo que usa componentes químicos muito básicos, que eleva o pH. Então, ele precisa reduzir esse pH para que ele consiga ser remanejado para as bacias. Também a gente tem aqui, destaca aqui a ausência de materiais flutuantes, a temperatura máxima de 40 graus centígrados, entre outros. A gente tem aqui uma tabela da própria resolução que estabelece limites de concentrações. A gente destacou aqui para de cloreto e cloro residual, que também são muito importantes. No processo da produção de papel, isso aqui ela tem sendo contornado principalmente pelo uso daqueles processos livres de carbono elementar e totalmente livres de carbono. A gente vê que da importância de estudar das novas pesquisas a respeito dos processos. A gente trouxe aqui um estudo de caso feito em uma indústria papeleira que caracteriza esses efluentes e que é muito importante, que às vezes é muito escasso, principalmente nos dias de hoje. Isso. Boa noite a todos. Então, para finalizar e para a gente consolidar o que foi apresentado, nós trouxemos um estudo de caso feito por Cabral em 2016, onde ele vai caracterizar os efluentes gerados na produção de papel, né? Então, ele vai categorizar eles como sólidos suspensos, incluindo aí fibras e sujeiras, colóides orgânicos, compostos cromófagos, cromóforos, compostos clorados e compostos inorgânicos dissolvidos, né? Então, outros estudos, eles apontam também que as indústrias de papel e celulose, elas liberam mais de 62 milhões de metros cúbicos de efluentes, né? Então, correspondendo aí um consumo doméstico de água de mais ou menos 200 milhões de pessoas. E por que que isso é importante, né? Porque nós devemos entender qual é o papel, né, desse efluente, a logística de tratamento desses efluentes. É uma quantidade muito grande, então é um impacto muito grande ao meio ambiente também. E a gente tem que sempre lembrar que a gente deve empregar o melhor tratamento. E aí, quando a gente fala de melhor tratamento, a gente está falando tanto de sentido técnico quanto de sentido financeiro, né? Porque se o efluente estiver contaminado e não receber o tratamento correto, ele vai causar um sério impacto no corpo hídrico receptor, certo? Visto que os efluentes oriundos do processo de fabricação, eles são substâncias recalcitrantes.
e matéria orgânica, na maioria das vezes. Então, o processo mais utilizado atualmente é o processo Craft, que é um processo químico fortemente alcalino. Nele, a madeira é cozida em um reator de hidróxido de sódio e sulfeto de sódio. E durante a polpação, a deslignificação provoca também a degradação dos carboidratos existentes na madeira. Então, quando a gente está fazendo esse processo de degradação, ela pode ser excessiva ou não, a depender da concentração dos reagentes, certo? Então, desenvolveram certos procedimentos, certos processos, para que o processo seja interrompido, o processo de polpação, no caso, onde ainda exista lignina residual nas fibras, que aí ela vai ser removida depois, em outro processo. Então, o que eles fazem? Em vez de a gente fazer um processo grande, único, a gente vai quebrar ele em fases, tudo bem? Colocar uma etapa de pré-branqueamento entre as duas etapas, para a gente poder reduzir a quantidade de material que vem de fora, certo? De material branqueante. Então, mesmo o IPTESP, por exemplo, em 88, ele constatou que a polpa gerada no processo de deslignificação e depois encaminhada ao processo de pré-branqueamento pode ser realizada com a aplicação do oxigênio. Então, nessa etapa, a quantidade de lignina residual presente na polpa é reduzida, diminuindo assim a quantidade de produtos químicos utilizados no processo de branqueamento. Então, é basicamente aquilo que eu tinha falado. Quando a gente divide o processo e insere o processo de pré-branqueamento, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar reduzindo a necessidade dos compostos na hora de fazer o branqueamento real do papel. Então, mesmo com a utilização desse processo de branqueamento livre de cloro, a gente ainda não conseguiu eliminar completamente, né, o impacto ambiental, tanto pela necessidade de se adicionar grandes quantidades de quelantes, quanto pela persistência de alguns compostos organoclorados, altos e de baixos pesos moleculares, que aí eles podem estar associados também com a toxicidade crônica e aguda da biota aquática. Então, mesmo com o avanço dos processos, ainda a gente tem esse problema químico, né? Todo o processo que a gente está fazendo de filtração, o processo de tratamento da água de efluentes, ele é um processo, na maioria das vezes, físico. E quando a gente passa para a parte química, a gente consegue tirar as moléculas maiores, com os maiores pesos associados. Mas aí a gente cai naquela velha questão do tratamento de água nas cidades também, né? A gente não consegue fazer um tratamento de água a nível mais profundo, né? A nível hormonal, por exemplo. Então, é uma preocupação, né? E muitos estudos têm sido feitos nessa área, para a gente conseguir determinar até onde a gente vai poder tratar essa água, até onde a gente vai poder reusar essa água, reutilizar essa água. Tem mais um, Matheus? Não. Então é isso, gente. Queria agradecer aí a todos, né? E aos meus colegas também. E aí a gente fica aberto a perguntas agora.